Beleza? Vamos direto ao ponto aqui. A meta é muito clara. Daqui a 10 anos, a ideia é não precisar mais trabalhar por obrigação. Só que a jornada para chegar nesse ponto acaba revelando uma verdade bem desconfortável sobre o mundo que a gente vive hoje. Essa frase que dá o pontapé inicial em tudo. Sabe, parece uma coisa pessoal, mas na verdade ecoa para uma geração inteira. É aquela urgência de ter um prazo, um cronômetro correndo, mas ao mesmo tempo não ter a menor ideia do caminho. E aí fica a pergunta, né? O que fazer quando o relógio não para, mas o mapa que deram pra gente está todo rasgado, todo desatualizado? E é aqui que está o pulo do gato. Aquele manual de aposentadoria, sabe? O que a geração dos nossos pais seguiu, ele foi escrito para um Brasil que não existe mais. Um país com juros que não voltam, com empregos que sumiram e, principalmente, com uma ideia de dinheiro que está mudando completamente. Fingir que nada disso aconteceu é como planejar uma viagem para um lugar que já foi engolido pelo mar. Então, para a gente conseguir montar um plano novo, primeiro a gente tem que entender direitinho por que o plano antigo quebrou. E isso nos leva direto para esse abismo que se abriu entre as gerações. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? E a resposta não é uma coisa só. Na verdade, é uma combinação de várias forças gigantescas que juntas redesenharam todo o cenário. Vamos dar uma olhada em quais são essas forças. Essa nossa investigação aponta para 3 mudanças principais, 3 realidades totalmente novas que ditam as regras do jogo hoje. A primeira é a demografia, a segunda, a economia e a terceira, a tecnologia. Sozinha, cada uma delas já seria um problemão para as estratégias antigas. As 3 juntas? Bom, elas exigem que a gente escreva um manual do zero. Certo, vamos começar pela base de tudo. Pensa só. Lá em 1980, para cada pessoa aposentada, tinha 9 pessoas trabalhando e contribuindo para o sistema. 9 para 1. Hoje, essa proporção despencou para menos de 4 para 1. A matemática é cruel, a conta simplesmente não fecha mais. Confiar só no sistema público hoje em dia é quase como apostar contra os números. A segunda nova realidade é a econômica. A geração dos nossos pais viveu num Brasil de juros, assim, estratosféricos. Deixar o dinheiro rendendo na renda fixa era um baita negócio. Mas aquele Brasil, gente, já era. Apesar da nossa Selic ainda parecer alta hoje, a tendência de longo prazo é de queda. A mensagem aqui é bem clara. Não dá para montar um plano de 10, 20 anos contando com os juros de hoje. O jogo mudou. E por último, mas talvez a mais impactante, a tecnologia. Ela é o que acelera tudo. E não é só sobre robôs e inteligência artificial mudando os empregos, não. O próprio dinheiro está virando software. O valor das coisas está saindo do mundo físico e indo para o digital. Estão surgindo classes de ativos que nem existiam há pouco tempo. Quem não sacar essa mudança agora corre um risco enorme de ficar para trás na próxima década. Ok, depois de entender o tamanho do problema, a gente entra na parte prática. Como é que a gente transforma toda essa ansiedade em um alvo, uma meta clara? O primeiro passo é parar de pensar de forma vaga e começar a calcular um número, o número-alvo. Para a gente desmistificar um pouco isso, dá para usar um ponto de partida bem conhecido no mundo dos investimentos, a tal regra dos 4%. Funciona assim, ó. Primeiro, a gente define qual seria o custo de vida ideal por mês lá na frente. Pega esse valor e multiplica por 12, para saber o gasto anual. Depois, multiplica esse custo anual por 25. Esse seria o montante total necessário para poder tirar 4% por ano, sem em tese o dinheiro acabar. E claro, por último, tem que corrigir esse valor para a inflação que a gente espera nos próximos 10 anos. E aí está o resultado do cálculo, um número. Pode parecer um valor enorme, pode até assustar um pouco, mas o mais importante sobre ele é que ele é concreto. Ele transforma aquele sonho distante de se aposentar num objetivo matemático, num X no mapa. Ele é o nosso ponto de partida. E esse é o ponto fundamental. Esse número não é a linha de chegada, de jeito nenhum. Ele é o tiro de largada. Ele não é a resposta final, mas sim a pergunta certa. Beleza. Como eu chego lá? Com o alvo definido, agora sim dá para começar a construir o caminho tijolo por tijolo. Então, com o porquê bem estabelecido e o quanto já calculado, a gente entra na fase final desta análise, o como. O trabalho de verdade começa agora, na hora de construir um plano que consiga navegar por essas novas realidades que a gente acabou de ver. Isso tudo deixa a gente com uma grande questão para o futuro. Com essa meta em mente, o que daquele conhecimento antigo ainda serve? Será que tesouro direto ainda faz sentido? E imóveis? Previdência privada? O que disso tudo sobreviveu à passagem do tempo? Ou será que a gente vai precisar de ferramentas completamente novas? É essa investigação que começa agora e é ela que vai definir os próximos passos da jornada de cada um.